servir o Senhor de modo especial. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A vida consagrada é profecia, é ir às fronteiras do mundo. Esta é a nação que escuta a voz do Senhor seu Deus. Canção nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de rádio. Hoje é sábado, né? Mas é um dia especial para a gente falar de um assunto que é muito comum, que atinge uma enormidade de mulheres nesse Brasil todo. E é um assunto que sempre chega no consultório. Nós temos uma audiência muito grande, né? Graças a Deus. Né? Até felicitar todos vocês, parabenizar vocês pela audiência que nós tivemos do Ibope do mês passado, né? Desse mês. Mas eu digo isso porque a gente atinge profissionais de saúde também. Eu tenho certeza que você, que é colega, que é médico, que está nos ouvindo, deve saber o quanto é difícil, às vezes, chegar no consultório pessoas com nódulo de tireoide, né? E hoje parece que a frequência, né, a quantidade de pessoas com nódulo de tireoide cada vez aumenta bastante. E a gente, às vezes, se depara numa situação que fica meio indefinida, meio difícil. É por isso que eu trouxe aqui para vocês hoje, para conversar com vocês, um especialista no assunto. Você sabe que o programa Mais Saúde é um programa de utilidade pública, que a comunidade Canção Nova, através da rede Canção Nova de rádio, de comunicação, faz questão de levar para você, levando informações sobre a sua saúde. Sabe aquelas informações, às vezes, que você não tem? Aquela informação que passa, às vezes, desapercebido quando você está no consultório. Às vezes o médico, você tem vergonha, não quer perguntar para o médico, às vezes o médico não dá tempo de você perguntar para ele, não é? Mas é justamente para isso que tem o programa Mais Saúde, e por isso que eu trago sempre especialistas na área, pessoas ligadas de renome, inclusive, são colegas que a gente traz do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina ou de outras universidades. Hoje está aqui comigo o Dr. Marcos Roberto Loreto. Dr. Marcos Roberto Loreto, ele é médico formado pela USP, fez a residência de cirurgia geral e do trauma no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Ele é membro desde 2001 da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E a pessoa certa para falar para vocês sobre nódulos de tireoide. Boa tarde, Marcos, é um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que os microfones da Rede Canção Nova de rádio estão abertos para você. Obrigado, Roque. Gostaria de agradecer bastante o convite. É sempre muito bom dividir um pouquinho da nossa experiência e um assunto tão importante que é realmente os nódulos de tireoide, né? Essa informação que você passou, ela é verídica. Está havendo uma incidência aumentada de diagnósticos de nódulos tireoidianos. Na verdade, o que ocorre é que hoje a gente faz o diagnóstico com mais precocidade, porque hoje nós temos métodos diagnósticos ultrassonográficos bem desenvolvidos. Hoje nós temos ultrassom de alta definição, de alta frequência, e com isso nódulos a partir de 2 milímetros já podem ser diagnosticados pelo ultrassom. Mas você vai falar muito sobre isso ainda, muita gente vai ligar para cá, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora tem nódulo de tireoide, conhece alguém que tem nódulo de tireoide, não é verdade? Tenho certeza. E se você conhece alguém que tem nódulo de tireoide e tudo mais, corra, manda ligar aqui para a rádio, manda ligar o rádio na rede Canção Nova de rádio. Olha, você que está em Cachoeira Paulista, através da rádio Canção Nova AM 1020, da rádio Canção Nova 1480 de Gravatá, em Pernambuco, você aí no norte e nordeste, rádio Canção Nova AM 1210 em Vitória da Conquista, na Bahia, rádio Canção Nova AM 660 em Vacaria, no Rio Grande do Sul, rádio Canção Nova AM 930 Bauru, São Paulo, rádio Canção Nova do Grande Vale, São José dos Campos, rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, no Paraná,
Rádio Canção Nova, Nova Esperança, em Nova Esperança, no Paraná. Rádio Canção Nova da Divina Providência, em Paulínia, São Paulo. Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Rádio Canção Nova do Coração de Maria, São José do Rio Preto, São Paulo. Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, em Cuiabá, no Mato Grosso. Rádio Rural de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Rádio Canção Nova São José, Itabuna, na Bahia. Rádio Canção Nova do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. E a Rádio Canção Nova FM 89.1, em Brasília, no Distrito Federal. Então vocês todos aí desse Brasil lindo, maravilhoso, podem escrever para nós um e-mail através do endereço eletrônico america@cançãonova.com, america@cançãonova.com. Faça sua pergunta para o Dr. Marcos, que logo ele vai falar alguma coisa para vocês a respeito dos nódulos de tireoide. Mas também você pode ligar passar para a gente um torpedo pelo celular. Então você pode nos mandar um torpedo escrevendo a sua mensagem. Como é que você faz? Primeiro você digita CNSP, dá um espaço, escreve a sua mensagem, a sua pergunta e manda para o número 49.400. CNSP, espaço, escreve a sua mensagem e envia para 49.400. Muito bem, Marcos, agora vamos conversar então sobre nódulo de tireoide. A semana mesmo eu atendi no consultório uma moça que me procurou, justo por um problema cardiológico, evidente, né? Palpitação, e de repente durante o exame eu vi que ela tinha o pescoço um pouquinho aumentado, e hoje ela veio no retorno me trazendo um ultrassom, né, de pescoço, e apareceu um nódulo de tireoide. Ela olha para mim: doutor, e aí, é câncer ou não é câncer? Essa é a grande pergunta. Eu acho que essa é a dúvida que todos têm quando tem esses benditos nódulos. Bom, o que acontece é o seguinte, Roque, realmente a prevalência hoje de nódulos diagnosticados no ultrassom gira ao redor de 67%. O que é prevalência, doutor? Prevalência é a frequência com que a gente identifica esses nódulos na população. Então hoje é muito frequente a gente realmente identificar o nódulo tiroidiano. Agora é importante a gente entender primeiro a característica desse nódulo, a dimensão desse nódulo. Quer dizer que 67% das pessoas... Hoje a prevalência é essa, nódulos a partir de 2 milímetros diagnosticados no ultrassom, a prevalência chega ao redor de 67%. E mulher tem mais que homem, como é que é? É 4 vezes mais frequente o nódulo tiroidiano na mulher do que no homem, justamente porque a mulher menstrua, tem alterações hormonais cíclicas. Isso de uma certa forma justifica oscilações hormonais, e como a tireoide é uma glândula que produz hormônios, obviamente também vai acontecer algum tipo de alteração no funcionamento da glândula. Perfeito, vamos. Bom, de qualquer forma, todo nódulo tiroidiano, a partir de 1 centímetro de diâmetro, deve ser biopsiado. Tá? Então, a primeira coisa importante é ver a dimensão do nódulo. Tá? Hoje, a punção aspirativa com agulha fina é considerado o exame gold standard, ou seja, o exame ouro, padrão ouro, para fazer a suspeita do diagnóstico em relação à diferenciação entre um nódulo benigno ou uma lesão cancerígena. Tá? A incidência de câncer em nódulos tiroidianos gira ao redor de 5 a 10%. Quer dizer, não é alarmante a presença do nódulo, mas ele deve ser biopsiado, até porque o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer tiroidiano, feito com a tireoidectomia total, é curativo em quase 95% dos casos. Então, é muito importante que, diagnosticado um nódulo maior de 1 centímetro, este seja puncionado, a partir do momento que eu identifique algumas características ultrassonográficas mais importantes. Então, por exemplo, um nódulo mais sólido, um nódulo que seja hipervascularizado, ou seja, você faz um ultrassom com Doppler, e nesse ultrassom com Doppler eu identifico que existe um grande fluxo sanguíneo no centro do nódulo. Isso é importante porque pode ser suspeito por um diagnóstico de neoplasia maligna. Uma vez puncionado, 60% a 70% dos nódulos são benignos, 5 a 10% são câncer, e nós entramos aí no meio de 10 a 30% de nódulos que dão padrão folicular. O padrão folicular é uma punção suspeita, indeterminada, que na maioria das vezes é benigna, 80% das vezes é benigna, mas 20% das vezes é maligna. Então, esse padrão folicular da biópsia, muitas vezes acaba indicando o tratamento cirúrgico, para que a gente possa fazer uma confirmação diagnóstica efetiva
se a lesão é maligna ou benigna. Agora, Marcos, vem cá. Essa paciente em especial, ela tinha vários nódulos. E ela tinha ido num colega que tinha tentado uma reposição com um hormônio de tireoide para ver se melhorava, se diminuía esses nódulos. Agora, o grande problema, a gente sabe que é a punção, né? Às vezes a pessoa faz a punção, tem um colega que faz melhor, especialista, tem aquele cara que é campeão de fazer isso aí. Agora, como é que a gente faz com uma pessoa que mora no Nordeste, uma pessoa que mora fora, quer dizer, fora dos grandes centros, como é que faz? Vai fazer tireoide, vai tirar a tireoide de todo mundo desse jeito? Não, na verdade, a gente pode se utilizar de alguns parâmetros clínicos para ajudar a definição final, eventualmente, se não há possibilidade de fazer a punção. Então, por exemplo, câncer em homem é muito mais frequente que em mulher. Então, um nódulo no tireoidiano no homem é muito mais preocupante do que um nódulo tireoidiano numa mulher. Uma outra coisa muito importante é a história familiar de câncer. Então, se já teve uma história de câncer na família, principalmente de câncer tireoidiano, é muito importante que se tome uma cautela maior no tratamento deste nódulo. Um outro aspecto muito importante que a gente tem que levar em consideração são alguns sinais clínicos e alguns sintomas que o paciente pode apresentar que podem ser mais sugestivos de uma lesão maligna. Então, por exemplo, a presença de rouquidão é um sinal que mostra a possibilidade da invasão de um nervo que passa atrás da tireoide que controla a movimentação da corda vocal. Uma lesão benigna jamais invadiria um nervo. Então, se há uma invasão nervosa, existe uma suspeita maior de uma lesão maligna. Então, a presença de rouquidão nos obriga a indicar cirurgia, mesmo sem a punção, porque existe um risco maior de malignidade. Mas você vê, isso é importante as pessoas saberem, né, realmente. Bom, é importante saber que, primeiro, que é muito frequente nódulo em mulher e que a mulher, a incidência de câncer em mulher é menor, né? Quer dizer, é uma coisa que a mulher já fica mais preocupada. Exatamente. É interessante também dizer que, quando a gente fala em fator prognóstico de câncer, que seria a chance de curabilidade de uma lesão tumoral, o câncer de tireoide ele é bem definido que existem dois fatores prognósticos, tá? Sexo feminino e idade. Então, mulher com menos de 45 anos tem muito menos chance de ter câncer, e se tiver o câncer, ele é curável só com a cirurgia na maior parte das vezes. O problema é que os nódulos aparecem justamente mais depois da menopausa, coisa assim, né? Exatamente. A mulher engorda. Por isso que a incidência de cirurgia acaba sendo muito alta relacionada a isso. Bom, nós já temos um ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Célia. Da onde, Célia? Do Parque Imperial, em São Judas. Pois não. Jabaquara. Então, eu tive um nódulo na tireoide e fiz biópsia, né? Deu... como fica aquela cicatriz? Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Padrão folicular, alguma coisa assim? Não, quando fica aquela cicatriz, fica aquela coisa... Fibrose? E mais ou menos isso. Tá, então, na verdade, a punção ela tem como objetivo identificar a presença da célula tiroidiana que chama célula folicular. Tá? Se existe a célula folicular, aí você tem como prosseguir na investigação. Se eventualmente existe uma substituição fibrosa dentro do nódulo, muitas vezes é prudente repetir a biópsia, porque eventualmente não pegou uma área de celularidade adequada para que você possa fazer um diagnóstico. Agora, Marcos, a gente que usa muito antiarrítmico, né? Pessoas com arritmia que a gente dá, a amiodarona, a gente sabe muito bem que a amiodarona tem um problema da tireoide, mexe com a tireoide. As pessoas que tomam amiodarona que tem esses nódulos, o que a gente faz? Então, de novo, aquela Pode ser a amiodarona que seja responsável pelo nódulo, sabe aquela? Na verdade, a amiodarona ela mexe muito mais com a função tiroidiana e não com a anatomia tiroidiana. Então, a presença de uma alteração anatômica não justifica uma alteração funcional, que é o que a amiodarona provoca. Tá? Então, da mesma forma que, tomando ou não a amiodarona, o nódulo tiroidiano tem que ser tratado da mesma forma, ele tem que ser investigado. Temos outro ouvinte na linha, outro ouvinte. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Quem é? É a Aldenita. Da onde, Aldenita? Do Jardim Maracá, Capão Redondo. Pois não. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiz uma cirurgia há 2 anos atrás, eu fiz um implante na minha prega vocal. Eu tinha uma disfonia e os médicos achavam que era por causa da tireoide, né? E tive que fazer essa cirurgia. Mas aí ficou provável que não tinha nada a ver com a tireoide. Mas às vezes eu fico com medo de será se tem a possibilidade de voltar, porque eu ficava sem vozes, eu perdi a voz totalmente. Cheguei a ficar até 2 meses sem vozes. Aí depois que eu fiz a cirurgia, graças a Deus, até hoje, vai fazer 2 anos agora em junho, nunca mais eu perdi a voz. Mas às vezes eu ainda tenho medo, né?
Só que os médicos me acompanharam direitinho durante um ano, depois da cirurgia, foi o Dr. Paulo Ponte, né, lá do Hospital São Paulo. E Perfeito. graças a Deus eu estou bem, mas o doutor falando aí sobre a tireoide, eu fiquei pensando, será que tem possibilidade de voltar essa disfonia novamente? Tá bom, Denita, obrigado. O doutor Marcos vai responder para você. O que acontece é o seguinte, anatomicamente existe uma relação muito íntima entre a tireoide e os nervos que controlam a corda vocal. No passado era muito frequente nós ouvirmos, operou a tireoide e ficou rouco, perdeu a voz. A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço existe justamente porque nós somos habilitados a fazer a ressecção da glândula com a preservação do nervo. Mas muitas vezes a simples manipulação nervosa acaba levando a uma paresia. A paresia é quando a corda vocal ela diminui a sua movimentação. Essa paresia ela é momentânea, pode demorar até 6 meses algumas vezes, e muitas vezes a gente consegue recuperar com fonoterapia. Eventualmente, quando existe uma lesão maligna, um câncer que invada o nervo, há necessidade de ressecção nervosa. Quando você corta e resseca o nervo, aí você tem uma paralisia irreversível da corda vocal. Aí a rouquidão ela acaba sendo permanente. Tá? No caso em questão, provavelmente o que houve foi uma manipulação do nervo, que é normal, para a gente fazer a ressecção da glândula. Isso leva a uma paresia do nervo, uma paresia da corda vocal, que é recuperada depois, então provavelmente relacionado à cirurgia você não vai mais ter problema em relação à rouquidão. Você veja só, o assunto hoje é muito interessante. Nós estamos falando de nódulos de tireoide e já temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Pois não? Meu nome é Isilda, eu tenho um problema. Fala, por favor, fale bem perto do telefone. Tá bom. Meu nome é Isilda, eu tenho disfunção tiroidiana. Tomo... Da onde você é, Isilda? Do Campo Limpo, Pois não. São Paulo. E eu tomo medicamento para reposição do hormônio da tiroidiana. Pois não. E normalmente pela manhã eu tenho uma rouquidão muito grande, só pela manhã. Às vezes eu não consigo nem falar direito. Segundo o médico endocrinologista que eu faço acompanhamento, diz que é normal. Embora o nódulo que foi constatado no meu ultrassom foi benigno e muito pequeno. Ele falou que não é nem caso de cirurgia. Apenas a reposição hormonal, né, do Curan que eu tomo, que vai resolver o meu problema pro resto da vida. Tá ok. Você está preocupada com a Eu rouquidão? estou preocupada dos outros falar sobre nódulos, às vezes ser cancerígeno. Então eu estou meio alarmada. Não, tá ok. Doutor Marcos. Se você já fez a punção tiroidiana e o nódulo é benigno, o acompanhamento clínico deve ser feito com ultrassom semestral ou anual, para a gente acompanhar a evolução desse nódulo. O que pode acontecer é a inflamação tiroidiana pela proximidade do nervo pode eventualmente causar um distúrbio na condução nervosa. E isso pode levar ao quadro de rouquidão que você está apresentando no período da manhã. Uma outra causa que poderia estar relacionada a essa rouquidão pode ser a própria oscilação do hormônio tiroidiano. Como você já repõe esse hormônio, você pode ter oscilações dos níveis hormonais ao longo do dia, e essa oscilação hormonal, de uma certa forma, também pode causar um distúrbio aí na movimentação da corda vocal. Tá? Se você já está acompanhando com o endocrinologista, já fez a punção, faz a reposição hormonal, você já tem o segmento clínico adequado. Então acho que pode ficar tranquila, realmente essa oscilação de voz ela pode realmente acontecer. O importante é sempre consultar regularmente o médico e acompanhar a evolução desse nódulo. O que ficou foi com relação à ronquidão, né? Você tem aquela tireoide muito grande, né? Você tem um tumor de verdade ali que está infiltrando, né, na parte de fala, né, de voz. Exatamente. O que ocorre é o seguinte, se o nódulo é muito grande, que não parece ser o caso, porque ela falou que o nódulo é pequeno, dificilmente esse nódulo pode estar invadindo o nervo. Quando a tireoide é muito grande, gerando aquele bócio que a gente ouve falar, o bócio, na verdade, é um aumento do volume tiroidiano. Quando existe um aumento muito grande do volume da tireoide, você acaba esticando o nervo, estirando o nervo. E esse estiramento nervoso também acaba alterando a condução nervosa, e o paciente pode ter oscilações de voz, como é o caso dela. Tá? Então precisaria fazer um acompanhamento aí periódico, verificar a proximidade do nódulo em relação ao nervo, não parece ser o caso, e também não parece ser uma tireoide de dimensão tão grande a ponto de estirar o nervo e causar rouquidão. Bom, tem um e-mail aqui que chegou do podólogo Ramos, aqui de São Paulo, que ele parabeniza o programa, que ele diz que tem ajudado muito a população, principalmente as pessoas que moram no interior. Sempre que ele pode, ele acompanha o programa, que diz que é uma benção. Muito obrigado.
Realmente esse é o objetivo do nosso programa, é de informar e de chegar às pessoas carentes que não podem, né? O nosso nível de audiência é bom, mas graças a Deus nós atingimos a classe CDE, que é a classe que mais precisa de informação. Eu tenho várias perguntas que estão chegando aqui diretamente no atendimento nosso. Uma pergunta que vem da Rosilene, aqui da Vila Madalena, aqui em São Paulo. Quais são as pessoas mais acometidas pela doença? Não, com certeza a mulher tem uma frequência muito maior de lesões tiroidianas, tanto benignas quanto malignas, tá? Conforme a gente já tinha falado, como a mulher tem oscilações hormonais e a tiroide é uma glândula, existe uma incidência maior de alterações tiroidianas na mulher do que no homem. No homem a gente acaba ficando mais preocupado, porque a presença de uma lesão nodular na tiroide no homem, existe uma suspeita maior de lesão cancerígena. De qualquer forma, mesmo na mulher, a incidência de câncer ela é relativamente baixa, chega a 5 a 10%. Então, não é questão de alarmar quando identificar um nódulo tiroidiano na mulher. É questão de fazer a investigação adequada, procurar o médico, fazer todos os exames necessários, até porque o câncer de tiroide, ele tem cura com a cirurgia, que é a tiroidectomia total, em mais de 95% dos casos, como nós falamos. Eventualmente, se o câncer da tiroide não é curado com a cirurgia, não se faz rádio nem quimioterapia, se faz iodoterapia, que é uma terapia à base de medicina nuclear, de radiação, que não faz cair cabelo, que não tem grandes efeitos colaterais e que também consegue curar na maior porcentagem dos casos. Então é importante que na mulher existe maior frequência e na mulher se acompanhe da mesma forma que no homem, se investigue e se vá atrás para que se possa fazer o diagnóstico mais assertivo. Marcos, o Antônio aqui do Butantã, ele diz assim, que as doenças tiroidianas podem causar nódulo na tiroide? O que ocorre é o seguinte, a composição tiroidiana, o hormônio tiroidiano é a base de iodo. No passado existia muita carência de iodo na alimentação. Hoje o sal é iodado, então é muito menos frequente nós termos o bócio endêmico, que é o bócio associado à carência do iodo. Nessa situação, realmente a incidência de nódulos acabava aumentando com o tempo. Uma outra coisa que pode acontecer são doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São anticorpos que o nosso corpo começa a produzir contra a própria tireoide. Isso pode causar um quadro de tiroidite, que é o processo inflamatório da glândula. Esses anticorpos eles podem alterar anatomicamente a glândula e levar ao surgimento de nódulos. Tá? Então, na verdade, o que ocorre é o nódulo ele pode aparecer por ser um câncer ou por ser um tumor benigno, ou ele realmente pode aparecer na evolução de um bócio endêmico por carência de iodo, ou na evolução de uma tireoidite autoimunológica com esses anticorpos atacando a tireoide. Vocês estão vendo que o Dr. Marcos conhece mesmo, né? Ele está aqui dando um show, uma aula para todos vocês, e vocês estão vendo que realmente o assunto é muito interessante pelo nível de perguntas e pela quantidade de perguntas que a gente está recebendo. Vou tentar te fazer as perguntas mais rapidamente, porque daqui a pouquinho a gente tem que parar, né? Para fazer o nosso intervalo. Mas a Maria Cristina de Itapecerica da Serra, ela diz que toma medicação para tireoide há 6 anos. Nunca fez ultrassom e agora ela descobriu que tem 2 nódulos. E isso acontece sendo que a taxa de hormônio dela está normal. Toda vez que você começa a tratar a tireoide, é importante que se faça o estudo anatômico. Então o ultrassom ele deve ser feito nos pacientes que têm hipotiroidismo, que é a falta hormonal, ou no quadro de hipertiroidismo, que é o excesso hormonal. Então, realmente, o ultrassom é um exame que deve ser realizado em todo paciente com alteração hormonal, e a identificação do nódulo, de acordo com as características do mesmo, partir para o processo de punção aspirativa para que se faça a biópsia efetiva da lesão e se defina se a conduta é cirúrgica, clínica, e para que se faça um tratamento mais adequado do caso. Mas olha que bacana, olha como eu disse, a finalidade do nosso programa é atingir a população, inclusive a população de colegas, né, que trabalham, né, de médicos, de profissionais de saúde. E nós temos um colega nos ouvindo através do rádio, até te digo o nome dele, Dr. Hugo Prachedes, aqui no Butantã. Ele disse que está ouvindo o programa no carro, ele é médico cardiologista, e ele pergunta assim, a partir de quando devo indicar ultrassom no exame clínico? Conforme a gente falou, como existe a necessidade do diagnóstico precoce do câncer
não existe ainda um protocolo que nos diga a partir de qual idade se deva fazer um ultrassom, tipo um check-up ou um ultrassom de rotina. O que a gente percebe é, existindo alteração hormonal, então talvez o screening laboratorial, identificando que existe uma alteração hormonal, justifica a realização do ultrassom. E na mulher que entra no período da menopausa, também se justifica a realização de um ultrassom de tireoide, porque é aquele momento onde a mulher entra no período de oscilação hormonal mais intensa. A partir dos 45 anos, conforme a gente já falou, o prognóstico da lesão do câncer tiroidiano também piora. Então já existem algumas sociedades de especialidade que indicam um ultrassom de rotina de tireoide, mesmo na paciente assintomática, a partir dos 45 anos. O exame clínico é um screening importante, mas ele consegue identificar nódulos a partir de 1 a 1,5 centímetro. Os nódulos menores do que 1 centímetro, eles só são identificados pela ultrassonografia. Então, se no exame clínico eu identificar uma alteração textural ou a presença de uma nodulação de tireoide, obrigatoriamente eu também devo pedir a ultrassonografia como método de screening para fazer o acompanhamento das lesões tiroidianas. Muito bom, você veja só, vamos fazer um pequeno intervalo, né? Vamos dar um tempinho, vamos acalmar um pouquinho, enquanto vocês vão ouvindo uma música, vão avisando, vai avisando todo mundo aí, vai avisando a comadre, a vizinha, vai avisando que tem um especialista, o Dr. Marcos Roberto Loreto, falando sobre nódulo de tireoide, tá bom? Até daqui a pouquinho. Fiel, e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Estamos apresentando Mais Saúde. Em 2015, a Rádio América vem com o que ela tem de melhor. Programas oracionais. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Informações sobre a igreja. O primeiro compromisso oficial de Francisco foi o encontro com as autoridades. E a boa música católica. Enche minha vida com o teu poder. Rádio América, vale a pena a gente ouvir. Rádio América 2015. Ano novo e mais vida no seu rádio. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações, 3382-9800. 3382-9800. Um abraço que une São Paulo. Um abraço que multiplica a nossa fé. 22 de março, no ginásio do Ibirapuera. Canção Nova abraça São Paulo. Abraça São Paulo. Abrace você também. Galera, aqui é o Mumuzinho. Eu sempre soube que eu queria cantar. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que decidi certo, mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher seu curso e universidade é decidir seu futuro. E atenção para as inscrições. SISU, 19 a 22 de janeiro. ProUni, 26 a 29 de janeiro. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. De segunda a sexta, você tem encontro marcado com a doutora Gisela Savioli a partir do meio-dia e aos sábados ao 12h30, com o Dr. Roque Savioli, no programa Mais Saúde. Participação do ouvinte e um bate-papo com especialistas das diversas áreas da saúde. Rádio América. 13h05. A vida consagrada é feita de pessoas que vivem a graça de Deus com total dedicação aos necessitados. Na formação dos jovens, no cuidado aos doentes, na atenção às pessoas abandonadas. É este o modo mais concreto de imitar o Senhor.
Levai o fogo do meu espírito até os confins da terra. Canção nova com a igreja celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Mais Saúde, voltando aqui dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de rádio por todo esse Brasil maravilhoso. Você pode ligar para cá para conversar conosco. Hoje o assunto é nódulos da tireoide, não é? Um assunto que é realmente polêmico, muita gente se preocupa com isso, não é? Você pode ligar para cá, operadora 11 5575 mil. Operadora 11 5575 mil. Você pode passar um e-mail através do endereço america@cançãonova.com. america@cançãonova.com. Ou pode mandar a sua pergunta através do SMS, um torpedo através do seu celular. Você digita CNSP, espaço, escreve a sua mensagem e envia para o número 49.400. Nós temos aqui um e-mail para o Dr. Marcos Roberto Loreto, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Mas antes disso nós vamos atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde. Boa tarde, doutor Roque. Seu nome? É Marlene. Oi? Marlene. Marlene, da onde, Marlene? Eu falo aqui da Zona Leste da Vila Neoconém. Pois não. Assim, em 2003 apareceu um cálculo na parótida. E devido a muitas inflamações, infecções, 2 anos depois eu fui para o endócrino e ele falou que tem um nódulo aí, vamos ter que fazer a função, né? Acabei fazendo e deu que era um nódulo benigno, né? Mas então a minha dúvida só é, eu queria saber do doutor se esse nódulo, eu acredito, né, que eles apareceram devido a tantas infecções desse cálculo que eu tenho na parótida. Ok, vamos falar um pouquinho agora então sobre um outro tipo de lesão, que é a lesão da parótida, que é uma glândula salivar, que a gente conhece muito na criança, na infância, quando tem a cachumba. Então a parótida é uma glândula que produz saliva, e a produção de saliva eventualmente pode levar à formação de cálculos. Esse cálculo pode obstruir a saída de saliva, e essa obstrução salivar pode levar à formação de nódulos. Se a punção do nódulo é benigna, mostrando apenas um processo inflamatório, a conduta é clínica, você simplesmente acompanha. Até porque a cirurgia da parótida é uma cirurgia relativamente complicada, porque no interior da glândula passa um nervo facial que controla a movimentação de todos os músculos da mímica da face. Então, se eventualmente existe uma lesão nervosa desse nervo facial, o paciente fica com a face toda paralisada. Então a gente tem muito critério em indicar a cirurgia em casos de lesões parotídeas. Sendo apenas uma cialadenite, que é o processo inflamatório, a conduta é puramente clínica. Quando a cialadenite cronifica, ou seja, processos inflamatórios crônicos, a gente acaba tendo que operar, porque existe risco dessa estase, dessa parada da saliva por conta do cálculo, levar a um quadro infeccioso e o surgimento de um abscesso, a um quadro infeccioso mais sério. Então a gente acaba tendo que operar. E se a punção dá uma lesão benigna, tipo um adenoma pleomórfico ou outros tipos de biópsia, mesmo sendo benigno, a gente também acaba indicando cirurgia, porque essas lesões, mesmo benignas, a longo prazo tem risco de virar câncer. Então, precisaria ver exatamente qual foi o resultado da biópsia. Agora sim eu vou responder esse e-mail da Fábia, aqui de São Paulo, que ela diz o seguinte: ela sabe que o assunto de hoje é nódulo de tireoide, mas ela também sabe que o doutor Marcos é cirurgião de cabeça e pescoço. E ele pode responder essa pergunta que ela faz, porque o pai dela é um hipertenso, é uma pessoa que já teve AVC, toma remédio para pressão e foi descoberto uma hidrocefalia e uma lesão na cabeça desse senhor que tem 55 anos. Ela quer saber o que é isso, como é que pode explicar isso. Ela está desesperada, está muito triste. Olha, o Dr. Marcos vai te responder direitinho. Essa pergunta é muito interessante, até porque existe uma confusão enorme quando se fala cirurgião de cabeça e pescoço.
Então, qual que é a abrangência do cirurgião de cabeça e pescoço? O cirurgião de cabeça e pescoço, diferente do neurocirurgião, o neurocirurgião é aquele que entra dentro do crânio, ou seja, que aborda o sistema nervoso, que aborda o cérebro. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele aborda tudo que está para baixo da calota craniana. Então, face, faringe, laringe, pescoço é da responsabilidade do cirurgião de cabeça e pescoço. O diagnóstico de hidrocefalia é um diagnóstico neurocirúrgico, porque existe uma obstrução na drenagem do líquor, que é o líquido que circula no interior do cérebro. Então, é um procedimento onde tem que ser feita uma drenagem desse líquido para que ele não fique se acumulando no interior do cérebro. Esse procedimento é feito pelo neurocirurgião, tá? Porque existe a necessidade de abordar internamente o crânio. Nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, não entramos dentro da calota craniana. Eventualmente, se uma lesão tumoral que nasce no território facial e invada o crânio a ponto de atingir o território cerebral, é necessário uma cirurgia combinada do cirurgião de cabeça e pescoço com o neurocirurgião. Porque quem está habilitado a entrar dentro do crânio é o neurocirurgião e não o cirurgião de cabeça e pescoço. É porque também não tem um diagnóstico. Tem um diagnóstico da hidrocefalia, né? É, exatamente. Precisaria saber a causa da hidrocefalia, ver se essa hidrocefalia é por um processo obstrutivo da drenagem do líquor. Se for obstrutivo, tentar desobstruir de alguma forma, e se não houver uma forma de desobstrução, aí tem que se fazer uma derivação, uma drenagem desse líquido para uma outra região cirúrgica. Muito bom, vamos respondendo mais perguntas que nós temos aqui. A Jéssica fez exame da tireoide, deu alteração. E atualmente ela toma medicação e depois de fazer outro exame, constatou que diminuiu esse nódulo. Ela está emagrecendo muito e quer saber se é hipo ou hipertireoidismo. Isso também é uma pergunta interessante que todo mundo sempre acaba perguntando, né? O hipertireoidismo, que é o excesso da função tireoidiana, acaba levando ao emagrecimento. O hormônio tireoidiano, diferente de outros hormônios, não tem uma função específica. A insulina controla, por exemplo, o açúcar do sangue. Já o hormônio tireoidiano ele não tem uma função específica, ele atua sobre vários ciclos metabólicos do corpo. Entre esses ciclos metabólicos, nós temos a produção de gordura, o armazenamento ou até mesmo o consumo da gordura corporal. O excesso do hormônio tireoidiano, como acelera a atividade metabólica, acelera o metabolismo do corpo, e é por isso que o hipertireoideu, muitas vezes ele é agitado, ele tem uma frequência cardíaca aumentada, é porque a atividade metabólica dele aumenta. E ao aumentar a atividade metabólica, o paciente acaba emagrecendo. O hipotireoidismo é o oposto. A falta do hormônio tireoidiano acaba fazendo com que o metabolismo diminua. A diminuição do metabolismo leva ao acúmulo de gordura, o paciente acaba engordando. Provavelmente o que está acontecendo no seu caso é que você deve ter uma tireoidite, que é justamente o quadro inflamatório da tireoide. Você está repondo hormônio porque essa tireoidite, de uma certa forma, está diminuindo a função tireoidiana. E é muito frequente a gente, num hipotireoidismo, numa tireoidite com nódulo, deixar com um pouco de excesso hormonal para fazer o nódulo reduzir de tamanho, que é o que provavelmente o seu clínico está fazendo. Como você está tomando um pouco de hormônio a mais para controlar o nódulo, você está emagrecendo. Mas é importante que você acompanhe regularmente e faça exames de sangue periódicos para acertar essa dose hormonal, porque existem oscilações cíclicas disso. Então pode acontecer de um determinado período você precisar de mais hormônio e em um outro período precisar de menos hormônio. Então é importante verificar, já que você está emagrecendo, se de repente não está tomando hormônio demais. Tá? Então seria importante procurar seu clínico. Você também respondeu a pergunta da Regina Célia, que faz exatamente a mesma indagação. Aqui de São Paulo, a Rosângela Luz, ela quer saber o seguinte, de Santa Amaro. As disfunções de tireoide são hereditárias? Elas podem ser hereditárias. Tá? Aquela doença que nós acabamos de falar, que é o hipotireoidismo, a tireoidite causada por anticorpos do próprio corpo, que nós chamamos de tireoidite de Hashimoto ou doença de Hashimoto, ela é hereditária. Quer dizer, existe uma característica genética que faz com que o organismo, em determinado momento da vida, comece a produzir anticorpos contra a tireoide. Os mesmos anticorpos que nós produzimos normalmente para combater um processo infeccioso, começam a atacar a célula tireoidiana. E ao atacar a célula tireoidiana, destrói a célula tireoidiana e o paciente acaba evoluindo para um hipotireoidismo. A gente também sabe que pacientes com câncer de tireoide têm uma chance maior de os filhos também terem câncer. Então existe também uma característica hereditária associada ao câncer tireoidiano. E o outro extremo, que é o hipertireoidismo, a doença de Graves, que também é causada por anticorpos contra a tireoide, só que agora são anticorpos ativadores da tireoide, também tem um aspecto genético por trás.
Então podemos dizer sim que existe uma relação muito forte, hereditária, entre as lesões tiroidianas, com certeza. A Yolanda Maria, aqui de São Paulo, ela pergunta o seguinte, olha, qual a causa do aparecimento do nódulo? E de seguinte, a cada ano aparece um, ela tem 3 nódulos. Então aí precisaria ver exatamente qual é a doença de base que ela tem, né? Se ela tem uma tiroidite, que é o processo inflamatório tiroidiano, pode acontecer focos de inflamação mais intensos, levando ao surgimento de nódulos. Também temos que ficar atento com o diagnóstico de uma lesão maligna, né? Então, se esses nódulos estão proliferando, talvez puncionar novamente, repulsionar o nódulo, quer dizer, ficar muito fortemente relacionado à doença de base dela, que ela deve já ter alguma disfunção tiroidiana por trás. Então seria importante também, novamente, que a gente acompanhasse com ultrassom e, eventualmente, se tivesse aparecendo novos nódulos, como está acontecendo, proceder a novas biópsias para a gente ter um sossego diagnóstico maior. Você vê o programa hoje está interessante mesmo, né? Você vê pelo número de pessoas que tá ligando para cá. Eu vou dar um tempinho pro Dr. Marcos pelo menos tomar uma água, porque realmente está difícil. Estou precisando, viu? Não é verdade? Mas vamos continuar, Marcos, vai. Nosso programa é um programa de utilidade pública, é uma coisa gostosa a gente poder servir essa população tão carente, não é verdade? E estava vendo o quanto é limitado esse tratamento, o atendimento médico no Brasil. Né? O pessoal reclamando que os médicos não olham no rosto de ninguém, que o médico não fala com ninguém, que não informa nada. É lamentável, é triste isso demais. E o que me deixa mais triste, sabe o que é? Você liga a televisão, os caras falam que a saúde do Brasil, que o Brasil é um país do primeiro mundo, que o Brasil está não sei o que lá. Que país do primeiro mundo? Eu acho que esses políticos que falam que o Brasil é um país do primeiro mundo, que é o Brasil, é porque não conhece o Hospital das Clínicas, né? Não vai no ambulatório lá do HC para ver o que é sofrimento, né? Isso sim, o povo desenvolvido é aquele povo que tem um atendimento médico decente e humano, isso sim. É verdade, a gente vive no país dos contrastes, onde a gente tem uma medicina de primeiro mundo, que é oferecida para poucos, infelizmente. Exatamente. E nós temos uma medicina que acaba tendo que ser tratada de uma forma meio desumanizada, porque é muita gente que precisa ser atendida por pouco médico, com pouco tempo, com pouco recurso. Então, infelizmente, a gente acaba aprendendo muito e sabendo muito, mas usar pouco, porque a gente tem limitação de recursos na saúde pública, infelizmente. Mas a Raquel, ela ouviu dizer que o seguinte, que a probabilidade do nódulo na tireoide se tornar câncer é maior nos idosos. Por quê? Isso é verdade. Com o aumento da idade, a chance do câncer aumenta. Tá? Existem várias teorias que tentam explicar a origem do câncer. Entre essas teorias, a mais aventada seriam alterações genéticas, as famosas mutações genéticas. E a gente sabe que com o avançar da idade, o processo de renovação celular ele se altera. Então, uma renovação celular que no jovem é rápida e fácil, num paciente com uma idade mais avançada começa a se tornar mais difícil. E essa renovação celular pode gerar uma alteração genética e essa célula geneticamente alterada pode originar uma proliferação atípica e dessa forma originar o câncer. Então, realmente, com o avançar da idade, aumenta a incidência de câncer da tireoide e o prognóstico também, ou seja, a curabilidade da lesão também acaba piorando com o avançar da idade, porque essas lesões acabam se alastrando com mais facilidade, até porque o sistema imunológico do paciente de idade mais avançada, ele já é menos desenvolvido, ele já acaba tendo uma diminuição de funcionamento, e por conta disso, a chance de uma lesão se tornar maligna e proliferar acaba sendo maior. Temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde. Boa tarde. Da onde a senhora é? Eu vim morar em Guaratinguetá, daí de São Paulo, sabe? Como é que a senhora chama? Josefa. Dona Josefa, pois não. Que o meu pescoço começou a pulsar assim, alto, né? Que a gente vê, né? Então fale, qual a sua pergunta? Como? Então, eu gostaria de saber, porque os médicos não me falam nada, sabe? Eu vou sempre, era de 6 em 6 meses, agora já passou um pouquinho. Mas a senhora tem o quê? O que a senhora vai? É tireoide mesmo, estou fazendo tireoide. Acompanhamento de 6 em 6 meses. Já faz mais de ano, sabe? Mas eles nunca me falam nada quanto tireoide, nem já. Então o programa de hoje está sendo bom para a senhora, não está? Maravilhoso. Eu assisto todos os... Eu ouço pelo rádio, né? Infelizmente minha casa não pega a Canção Nova, né? Na televisão? Mas o rádio é ligado de dia à noite, sabe? Sim. Agora, alguns programas
TV Aparecida às 9 horas da noite, né? Tirando da bênção de 3 horas. Viu? Mas Canção Nova é comigo direto, sabe? Eu agradeço a sua participação, dona. O senhor acha que, porque tá apostando muito fora, sabe? Mas ele nunca me falou, o médico que me enviou, já enviou para eu marcar o cirurgião. Eu passei... Já para operar? Como? Para operar? Já vai operar? Não, mas aí só foi o médico do pronto-socorro aí no Parque São Domingos que me assustou, sabe? A senhora continua aí ouvindo a Canção Nova, que a senhora vai ver as informações todas sobre... Seria que bacana, né? O doutor Marcos vai falar alguma coisa sobre tireoide para a senhora, especialmente. O acompanhamento clínico da tireoide é feito a cada 6 meses, né? O que está faltando talvez é um pouco de orientação melhor de qual é a patologia exata que ela tem. Provavelmente ela deve ter alguma lesão nodular ou alguma oscilação hormonal tireoidiana que justifique ela fazer esse acompanhamento de 6 em 6 meses. Agora, se houve a indicação de procurar um cirurgião, é importante que realmente ela procure, porque pode ser que um nódulo tenha crescido ou que a tireoide tenha aumentado de volume a ponto de se tornar cirúrgica. Então, o meu conselho é que ela procure o cirurgião para que possa fazer uma avaliação um pouco mais assertiva. Nós temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Pois não? Seu nome? Doutor? Oi. Então, quem fala? A Celeste. Da onde, Celeste? Jardim Marisa. Pois não. E aí, eu fui no geriatra para fazer uma outra pergunta de um remédio homeopático que ela falou para mim perguntar para ele. E eu falei para ele da tireoide, né? Já tinha... A minha filha falou assim, falou, olha, eu falo pra Márcia que eu não aconselho você fazer só daqui a 6 meses, porque ele tá muito pequeno, mas assim, a moça que me fez, a doutora que me fez ultrassom falou, olha, eu estou sincera, eu sou com sua filha, o seu nódulo a senhora quer saber se ele tá cheio de vasinhos. Não seria bom você fazer essa biópsia. Tá. Aí o geriatra falou que não, para me esperar daqui a 6 meses. Aí a minha filha, quer dizer, então, a endócrina falou daqui a 1 ano. Aí o geriatra falou daqui a 6 meses. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Dr. Marcos Roberto Loreto, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, que entende muito desses aspectos de nódulo de tireoide, responder para a senhora, tá bom? Então a questão agora é a seguinte, na presença de um nódulo, quando que ele deve ser puncionado? Então, primeira característica importante, todo nódulo acima de 1 centímetro deve ser puncionado. Os nódulos menores do que 1 centímetro, é interessante fazer um ultrassom com Doppler, que acho que provavelmente foi o que ela fez, identificando o aspecto da vascularização desse nódulo. Se esse nódulo for hipervascularizado, ou seja, tiver um aporte sanguíneo maior na região central, ele é suspeito, então ele deve ser biopsiado. Aquele nódulo que não é vascularizado, ele pode ser acompanhado clinicamente, fazendo o ultrassom periódico de 6 em 6 meses, desde que tenha menos do que 1 centímetro. Isso foi definido num consenso em 2007, um consenso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Cirurgia Metabólica, onde eles colocaram que nódulos acima de 1 centímetro sempre devem ser biopsiados, e os nódulos menores do que 1 centímetro, eles podem ser acompanhados clinicamente, desde que não exista história familiar, desde que não sejam hipervascularizados e desde que não sejam calcificados. A calcificação também é um sinal suspeito, então nódulos menores do que 1 centímetro, que tenham cálcio no seu interior, que sejam calcificados, também precisam ser biopsiados. Então seria ver a característica exata desse nódulo, para daí tomar uma decisão mais assertiva também. Maria Aparecida, evangelista aqui de Carapicuíba, São Paulo. Há 2 semanas apareceram 2 nódulos na garganta, e que doíam muito. Ela ficou com febre, garganta inflamada. Só que voltou a doer os nódulos e não está com dor de garganta, não está com febre. O que ela faz? Procura um clínico? Essa é uma pergunta bem interessante, né? O pescoço é uma das regiões do corpo humano que existe a maior irrigação linfática. O tecido linfático é o tecido de defesa do corpo. O que é linfático? É uma famosa íngua. Exatamente, essa é a famosa íngua, né? O que é a íngua? A íngua nada mais é do que o quartel-general onde as células que fazem a defesa do corpo se acumulam. Então, quando você tem uma faringite, uma laringite, uma amidalite, um processo infeccioso na garganta, existe a necessidade que o recrutamento de células soldados do sangue seja feito. Esse recrutamento é feito nessas ínguas, nesses primeiros pequenos quartéis generais.
Então, quando essas ínguas aparecem, elas surgem justamente em resposta a um processo infeccioso inflamatório. Essas ínguas elas vão desaparecer progressivamente depois, a partir do momento que você tiver a resolução do quadro infeccioso inflamatório. Isso pode demorar de 14 dias até um mês. Então, o quadro agora é observar, procurar realmente um clínico para ver se a faringite, a laringite já foi resolvida, e a questão do carocinho no pescoço é acompanhar clinicamente, que deve ser resposta ao processo inflamatório. Nós temos muitas perguntas ainda pela frente, né? E o nosso tempo já está quase chegando no final. Mas eu tenho certeza que o Dr. Marcos vai voltar no nosso programa, não é, Marcos? Com todo prazer. E, inclusive, durante a semana, porque o nosso público é bem distinto. O público que nos acompanha no sábado é um público distinto que acompanha a doutora Gisela durante a semana. Então, justamente quando o assunto é muito interessante, a gente gosta que a pessoa venha também durante a semana, dependendo, é claro, da disponibilidade, porque a informação é importante, a gente passar uma informação para as pessoas, principalmente esse povo brasileiro que sofre, né? Você vê como sofre a falta de informação, né? Muita gente fica preocupado, às vezes por uma coisa que não é real, justamente porque os colegas às vezes não explicam direitinho o que deveriam explicar para o paciente, né? Exatamente, a gente percebe que infelizmente o que falta é informação. Porque a informação existe, ela está bem substanciada, hoje existem cada vez mais a medicina baseada em protocolos, e a gente tem que seguir esses protocolos de uma maneira regular para que a gente possa acompanhar resultado, para que a gente possa ter mudanças de opção terapêutica. Então, realmente esse programa ele tem um grande diferencial, que é conseguir oferecer para a população a informação que muitas vezes os profissionais não conseguem por falta de tempo, ou até mesmo pelo acesso de atendimento que tem que ser prestado à população. Eu sempre falo que Deus é brasileiro mesmo, sabe? Com tanta desinformação nesse país, com tanta falta de atendimento que a gente tem na população, com tanto sofrimento, né, Marcos, que a gente vê no HC, de perto, a gente não pode fazer nada, né? Com certeza. O povo está aí feliz, vivendo, né? Não existe guerra, não existe desgraça, quer dizer, só faltava ter também mais guerra, desgraça, do jeito que está. Pelo amor de Deus. Mas o programa já está chegando ao final, não é? Temos alguns poucos minutos ainda só, mas eu gostaria só de agradecer ao Marcos a sua presença e deixar aí uma consideração final para você, só terminar a sua participação. Eu que agradeço, Roque, acho que é muito importante esse programa, cada vez mais a gente precisa informar melhor a população. Hoje nós temos internet, hoje nós temos tanto acesso à informação, então acho que é fundamental que a pessoa tenha acesso à informação correta. E acho que o programa tem justamente esse objetivo. Porque tanta informação, às vezes, chega na cabeça das pessoas de uma maneira errada. E a gente precisa, de uma certa forma, organizar a informação e dar a informação correta para as pessoas. E essa é a nossa missão, na verdade? Com certeza. Se vocês quiserem entrar em contato com o Dr. Marcos Loreto, os endereços, o consultório, os e-mails dele estão todos aqui com a produção. Eu agradeço a todos a permissão que vocês nos deram de entrar na sua casa, entrar na sua intimidade, sentar no automóvel com você, conversar com você à beira do fogão. Realmente é muito importante para nós essa intimidade com vocês. E agradeço a Deus Todo-Poderoso, realmente, essa luz que a gente tem, esse dia maravilhoso que a gente tem, e peço que Ele nos proteja nessa semana que a gente vai enfrentar, que as dificuldades vão aparecer. Não é Ele que nos coloca as dificuldades, mas sim Ele nos dá força para superá-las. E a minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde para vocês e até sábado, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Mais Saúde.